Para essa atividade, nós utilizamos uma pergunta corriqueira com alunos do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. O que é história? O que é história para você? O que essa ciência te diz? Qual a imagem que vem à sua mente quando você ouve falar em história? Então, a ideia desse vídeo é repercutir um pouco dessa pesquisa. Teve alguns alunos que entraram na internet e pegaram conceitos, eh, outros colocaram de maneira puramente autoral, mas todo mundo, de alguma maneira, mostrou a sua representação histórica e é isso que nós vamos repercutir agora nesse vídeo. Essa, essa conclusão aqui do estudante Pedro Henrique, do terceiro A, me soou de maneira muito interessante. Ele diz que, para ele, a história é o essencial da pessoa, é a jornada, o que temos que fazer para ser algo, para nos conhecer, para saber se fizemos as escolhas corretas para a nossa vida. E que, em resumo, a história é um grande filme do qual a gente só vai poder ver no fim da vida. Também do terceiro A Júlia França diz que a história pode ser compreendida como uma ciência que estuda a ação e a evolução do ser humano no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que analisa os processos ocorridos no passado. Esse também tem relação como registro histórico de todas as informações do passado e está disponível em todas as línguas do mundo, ou seja, é uma uma ideia formal do que é história. É interessante analisar as imagens que os estudantes escolheram, né? São muito representativas. O Isaac, do terceiro A, também disse que história para ele é mostrar todos os fatos ocorridos em tempo passado, sempre mostrando os dois lados de um fato que envolva dois povos. E a escolha da imagem do que seria história reflete ali a escravidão. Ou seja, você tem que construir a história dando a versão dos colonizadores, mas também não pode se esquecer da visão dos povos que participaram desse processo à sua revelia. No caso, os cativos, né, os negros, os escravizados. Aqui interessante que para Camila, do terceiro a história é a narração de fatos não só felizes, mas também trágicos em nossas vidas. A história nem sempre é sobre ter final feliz ou bom, mas também serve para nos mostrar o que podemos fazer para que não aconteça novamente. Então, muito interessante essa colocação. O Juan diz que história é o conhecimento que estuda os acontecimentos do passado e mostra o modo que as pessoas viviam antigamente e a evolução de hoje em dia. A Ana Carolina, do segundo E, diz que história é algo que aconteceu no passado, ficou marcado na vida das pessoas e assim vai passando de pai para filho. Do terceiro C, Evelyn diz que a história é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade, à sua evolução. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Então, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem que constrói seu tempo. É muito interessante a imagem, né, da representatividade do que é história, né? Muitas coisas em preto e branco, imagens aí que nos remetem à construção dos povos, né? Vejam,
A Yasmin do terceiro A diz que história é a cultura e ela coloca eh, essa imagem aí de uma pirâmide construída pelos povos astecas. Aí nós temos muitas contribuições valorosas, né? Com imagens assim impactantes mesmo, né? Onde para muitos estudantes são momentos trágicos, né? Vejam que a imagem recorrente é a guerra, né? A destruição, né? Vejam aqui, ó, nós estamos vendo aqui a bomba nuclear. Aqui guerra, né? Claramente deve ser a Primeira Guerra. E são muitas imagens fortes, ó, como essa daqui, ó, que reflete essa imagem do Miguel do terceiro B, que diz que história é um registro do nosso passado que mantém memórias vivas, memórias ruins e boas, lições para que não ocorra novamente como a Segunda Guerra Mundial, que foi um marco da nossa história. Olha que interessante aqui a imagem dele, né? Também do terceiro B, a Giovana diz que a história são registros de acontecimentos que têm várias versões, porém esses apontamentos são super importantes para nós. A gente vê, né, a evolução do ser humano na Terra e assim aprender com o que os nossos antepassados fizeram. Essa imagem aqui do Kaique Lima, do terceiro B, mostra aqui a Guerra Fria, né? Quando o mundo estava dividido, né, no bloco socialista, representado pela União Soviética, e o capitalista, representado aqui pela bandeira dos Estados Unidos. Tem outras imagens também interessantes, né, além aqui da guerra, ó, tem aqui a Natália Rodrigues, do terceiro B. A história é um conjunto de informações antigas ou atuais que interferem de algum modo em nossa vida. Tudo em nossa volta é história, cada situação tem um contexto histórico. Aqui, ó, chama atenção, né, uma arte sacra, né, no que parece ser o teto de uma catedral, né. O Pablo Ferreira diz que histórias são momentos do nosso passado para nos recordarmos de momentos bons, para se lembrar, e os ruins para não permitirmos que ocorra novamente. É também a criação de coisas inesquecíveis como música e arte. Olha que interessante. Então, assim, esse vídeo ele é para fazer esse registro, que é história. Tem muita coisa aqui interessante. Para finalizar, para não ficar muito maçante, eu vou encerrar aqui com uma colaboração que eu achei muito interessante. A Yasmin de Farias, do terceiro A, escreveu que história para mim vai além dos livros. No geral, é uma fofoca de tudo o que aconteceu e nos ensina e permite que tenhamos a possibilidade de evoluir e aprender com os nossos erros. História é estar atento ao presente, ao passado e ao futuro. Muito legal, né? Realmente, assim, a história, se você pensar pela biografia das personalidades históricas, né, das grandes personagens que nós temos aí ao longo do tempo, né, realmente, né, é a fofoca do que aconteceu na vida dessas pessoas que muitas vezes não estão mais entre nós, mas que fizeram uma grande diferença na vida da gente, devido aí à possibilidade que essas pessoas tiveram de interferir na vida de outras pessoas, né? Pode ser, isso se aplica à vida de reis, papas e tantas outras personagens que foram fundamentais, né? Se a gente pensar, por exemplo, na história do Brasil, né, a gente pode pensar na história de figuras femininas imprescindíveis para a nossa história acontecer, né? Eu vou evocar aqui a figura de Ana Nery, né, que foi a nossa grande enfermeira, uma baiana que teve aí uma atuação na enfermagem de destaque e suma relevância. Então, muito obrigada pela colaboração, um forte abraço a todos. E para você, o que é história?